Meus amados, queridos irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Estamos nós em mais um dia da semana para então fazermos mais uma exposição bíblica do livro de Atos dos Apóstolos. E essa já é a quarta aula dentro do terceiro capítulo. Eu digo a quarta aula dentro do terceiro capítulo, visto porque anteriormente nós acabamos trazendo uma introdução do livro de Atos dos Apóstolos para que nós pudéssemos então nos familiarizarmos com o desenvolvimento do assunto, com o desenvolvimento do livro proposto a estudarmos. Mais uma vez, é preciso nós entendermos que o que está sendo feito aqui não é um curso teológico acerca do livro de Atos dos Apóstolos, mas é um comentário bíblico acerca de todos os versículos presentes dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E para começarmos, como é de praxe, a princípio, primeiramente nós trazemos uma introdução. Mas antes de trazermos a introdução, eu gostaria de ler um texto. E esse texto será simplesmente para nós termos uma referência dentro do capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos. E o texto é capítulo 3, do versículo 7 em diante, quando então diz assim a palavra de Deus. E pegando na mão direita do homem, ajudou e a se levantar-se imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentada à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Amém? Passando a leitura desse texto, eu quero trazer um rápido resumo daquilo que nós entendemos e compreendemos até hoje. Primeiramente, nós trouxemos uma introdução. E na introdução, uma das coisas que nós acabamos pontuando é que o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho escrito por Lucas. E eu disse a cada um de vocês, se porventura vocês saírem do Evangelho escrito por Lucas e adentrarem o livro de Atos dos Apóstolos, unindo os dois, você vai ver essa continuidade. Entendemos que o livro de Atos, o primeiro livro escrito por Lucas, ele conta e fala acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos dos Apóstolos nos apresenta tudo o que Jesus continuou fazendo pela presença do Espírito Santo de Deus e como que a igreja acabou se desenvolvendo quando então ela foi revestida pelo Espírito Santo de Deus. Nós entendemos também que o livro de Atos dos Apóstolos, ele abrange cerca de 30 anos da história da igreja primitiva. E outra coisa que é preciso nós entendermos também, que certamente o que Lucas relatou dentro do livro de Atos dos Apóstolos, nós explicamos que os autores da Bíblia Sagrada, eles não procuram ser exaustivos nos seus livros. E Lucas, ele escreveu apenas aquilo que ele, inspirado pelo Espírito Santo, achou importante e necessário para que então viesse servir de ensinamento e instrução para a igreja ao longo de toda a história e semelhantemente nos dias de hoje. Entendemos também que Lucas escreveu esse livro
para um homem chamado Teófilo, e provavelmente Teófilo seria quem sabe, um novo convertido, alguém que poderia ter uma condição financeira, um cargo elevado, e poderia ser um novo convertido que no seu coração sentiu um grande desejo, uma grande vontade de conhecer melhor acerca de Cristo, acerca da obra de Cristo. E nós podemos dizer que o livro que tanto o Evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos acabou se tornando uma espécie de discipulado para Teófilo. E alguns estudiosos, historiadores dirão que provavelmente Teófilo seria alguém com um cargo de honra, pelo fato de Lucas chamar ele de excelentíssimo Teófilo, e alguém de condição financeira elevada, podendo ser então ele, aquele que acabou patrocinando a escrita de ambos os livros, visto que naquele tempo, naquele período, não tinha a mesma facilidade que nós temos nos dias de hoje de escrevermos um livro, e o custo provavelmente era muito alto. Então esse é o resumo. No primeiro capítulo nós observamos dentro do capítulo 1, Cristo após ter ressuscitado, dando ordem aos seus discípulos, e os discípulos aí entendendo a missão, entendendo a necessidade de primeiramente ser revestido do Espírito Santo, após a ascensão de Jesus retornam para Jerusalém, mas antes disso, guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, escolhe Matias como o 12º apóstolo, e nós entendemos que tudo que foi feito na escolha de Matias foi baseando-se na palavra de Deus. Pedro interpretando, a igreja orando, Pedro interpretando aí o Antigo Testamento. Em Atos capítulo 2, nós vemos a promessa tão esperada, os apóstolos que tanto buscaram, desejaram, de repente, enquanto eles estavam assentados, o Espírito Santo veio e revestiu eles, de forma que, quando o Espírito Santo desce, na autoridade e no poder do Espírito Santo de Deus, Pedro prega o seu primeiro sermão, e cerca de 3.000 almas se convertem a Cristo, e aquele sinal serviu para chamar a atenção da multidão, para que o nome de Cristo, ou o verdadeiro evangelho de Cristo, fosse pregado. Quando nós saímos desses 2 primeiros capítulos, chega a hora de nós entrarmos no 3º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E o 3º capítulo, ele inicia-se da seguinte forma. Primeiro versículo: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Pedro e João estavam indo juntos ao templo, a hora da oração, às 3 horas da tarde. Aqui nós podemos ver que os apóstolos, mesmo após a sua conversão, eles ainda mantêm um hábito que é cultural do judeu. Mesmo após eles se converterem a Cristo, após eles crerem na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo, que pregado lá na cruz do Calvário tem o poder de conceder plena e total salvação para aquele que crê e acredita em quem ele é, na obra que ele fez, na sua ressurreição. Mas mesmo após eles crerem que a salvação é pela fé e não pelas obras, eles continuam exercendo algo cultural dos judeus. Eu destaquei aqui, participando as orações diárias, eles continuam participando das festas judaicas e culturais dele. O próprio Jesus, se nós observarmos, nós iremos ver que o próprio Jesus, ele ia participar das festas.
O que eu quero começar a interpretar aqui, ou a comentar no primeiro versículo, é que o fato deles crerem, acreditarem no Senhor Jesus, não tirou deles também aquilo que é cultural dos judeus. Os judeus, eles, mesmo após se converterem, eles não ficaram proibidos aí de orar 3 vezes por dia, como é o normal lá deles. Eles não foram proibidos de participar das festas, a qual era algo cultural deles. Nós iremos ver o próprio apóstolo Paulo. Se você estudar a história de Paulo, você vai ver que sempre, quando Paulo terminava uma viagem missionária, o que era que ele fazia? Ele estava ali, ansioso, louco para, podemos dizer essa expressão, né? Para voltar para Jerusalém, para participar de festas. Nós iremos ver Paulo cumprindo votos. Nós costumamos dizer que o fato de sermos cristãos, ou o fato deles serem cristãos, não quer dizer que eles serão um mau judeu. A única diferença é que eles não depositavam naquilo, eles não depositavam em festas, naqueles costumes judaicos, obra para a salvação. Eles criam e acreditavam que só havia uma forma de ser salvo. Era crendo e acreditando em quem é Cristo, na obra que ele fez, o propósito da sua vinda. Mas ser um bom cristão não significava ser um mau judeu. Era algo cultural deles, desde que eles não depositassem nas festas, ou na participação das festas, ou nas orações contínuas que ele fazia, ou até mesmo em algo a mais a sua salvação. Certamente Paulo, mesmo ele, como eu disse, no final das suas viagens missionárias, ele sempre ali ansioso para chegar em Jerusalém, ou numa festa da Páscoa, ou numa festa de Pentecostes. Ele mesmo, antes dele ser preso, muitos falavam, não vai. Aí apareciam aqueles profetas e diziam, se você for, você vai ser preso. Aí tirava o cinto dele, colocava, e ele, ansioso, dizendo, não, eu quero ir lá, eu vou levar a oferta para os necessitados de Jerusalém, mas eu quero participar lá, ver se eu ainda chego no tempo de participar de uma das festas lá, ou a Páscoa, ou a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos. E aí, quando ele chega, ele também, antes dele ser preso, ele cumpre votos, ele raspa a cabeça, ou seja, ele assume alguns propósitos, mas com o entendimento que a salvação dele não dependia dele estar ali ou dele fazer aquilo. Entendendo que Cristo é suficiente para que então ele viesse ser salvo. Sem a necessidade das obras da lei, diferente dos judaizantes que diziam que obrigatoriamente era preciso, era necessário, além de se converter a Cristo, a pessoa circuncidar e obedecer rigorosamente a lei. E se eles não fizessem isso, não seriam salvos. Ou seja, eles complementando algo a mais com a cruz de Cristo. Ou seja, é quando a gente não crê na suficiência da cruz de Cristo. E nós iremos ver, como eu disse, o primeiro versículo, eles indo, na hora da oração, às 3 horas da tarde ali, provavelmente cumprindo um hábito ou um costume judaico, né? Daquele tempo, algo cultural, algo que eles podiam exercer livremente. Desde que eles entendessem que aquelas festas, alguns ritos religiosos que era cultural dos judeus. Eu sou brasileiro. Eu não tenho a obrigação de estar fazendo isso que eles fizeram, porque não faz parte da minha cultura. Mas se fizesse parte da minha cultura, eu poderia exercer normalmente, desde que eu entendesse que aquilo que eu estava fazendo, mesmo que for algo cultural, não contribui para a minha salvação. Entendendo que eu preciso, necessito crer totalmente no que Cristo fez na cruz e que aquilo que Cristo fez
é suficiente para que nós possamos encontrar plena e total salvação em Cristo Jesus. Amém? Continuando, o primeiro versículo nós já comentamos, que os apóstolos, eles, mesmo depois de se converter, eles ainda tinham alguns hábitos que era algo cultural do povo judeu. O segundo versículo diz: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. É bem interessante nós observarmos isso daqui. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa. É muito interessante nós fazermos uma observação acerca disso, porque Lucas ele faz questão de destacar aqui o que diz respeito ao nome da porta. Porta Formosa. Havia outras portas, certamente, que davam acesso ao templo. Essa não era a única porta que dava acesso ao templo. Mas provavelmente essa seria a principal porta de acesso, aonde as pessoas, ou aonde a maioria das pessoas costumavam adentrar o templo na hora da oração. Então, esse coxo ele foi colocado ali de forma estratégica, porque já que aqueles que conduziam ele até o templo sabiam que ali seria o local onde a maioria das pessoas iriam acessar o templo, ou seja, se aqui o fluxo de pessoas é maior, então é estrategicamente o lugar onde você vai ficar, porque aí vai ter mais pessoas para que você possa pedir esmolas. Vai ter mais pessoas passando e transitando. Ainda que tivesse outras portas lá, eles tiveram o entendimento que a maioria das pessoas entrariam por aquela porta. Que diariamente era colocar a porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Outra coisa que nós precisamos entender aqui hoje é que quando eu digo pedir esmola aos que entravam, nós temos que entender que não era só Pedro e João que estavam habituados a ir orar no templo. A maioria dos judeus tinha esse hábito. Às vezes a pessoa ia na manhã, outras vezes poderia ir meio-dia, outras vezes ia às 3 horas da tarde. Por quê? Porque era, como eu disse, costume e hábito do povo judeu permanecer ou orar pelo menos 3 vezes ao dia, para que então eles pudessem ter esse momento de intimidade. E nós sabemos que provavelmente quando então os apóstolos se dirigiam ao templo para poder orar, certamente as orações dele não era mais aquela oração cerca de Jeová e tudo. Provavelmente eles já crendo na Trindade, oravam ao Deus Pai, oravam ao Deus Filho e oravam também ao Espírito Santo de Deus, que dias antes havia descido sobre cada um deles. Mas ele ficava a pedir esmola naquele lugar porque era um acesso principal e muitas pessoas certamente adentravam por aquele lugar. O versículo 3 diz assim, ó: quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse esmolas. Então ele fez aquilo que provavelmente já era automático dele. Aqui a Bíblia está se referindo a um homem que já nasceu coxo. E em algum momento da sua vida, não sabemos o período exato em que ele começou a se posicionar ali naquela entrada, naquela porta, mas quando ele se achega,
ou quando ele está ali, provavelmente o que ele fazia já era algo automático. Quando ele percebia que alguém estava chegando, ele já estendia a mão e já pedia esmola. Quando eles viram os apóstolos, Pedro e João, chegando, numa ação assim automática, ele já estende as mãos e já está cumprindo ali o propósito que levaram ele ali, que era mendigar, que era pedir esmola. Provavelmente era essa a única forma de sustento para ele. Provavelmente era a única forma dele se alimentar, dele se vestir, era mendigar e pedindo esmola para aqueles que adentravam o templo em Jerusalém. O versículo 4 diz assim: Pedro, fintando juntamente com João, disse: olha para nós. Eu destaquei aqui esse olha para nós. Eu destaquei aqui esse olha para nós. Eu destaquei aqui, ó. Este olha para nós nos mostra provavelmente uma ação do Espírito Santo neles, mostrando que eles poderiam fazer um milagre na vida daquele homem. Ou seja, provavelmente não foi algo da carne deles, mas foi algo certamente guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, já que eles falaram com a certeza de que o milagre iria acontecer. Quando Pedro e João, que estão adentrando, diz assim: olha para nós, ali ele estava de alguma forma chamando a atenção daquele homem. O propósito dele era chamar a atenção daquele homem, para que aquele homem ficasse atento no que seria feito e realizado naquele momento. Alguns comentários bíblicos, hoje eu estava lendo um livro que estava trazendo, um livro de comentário bíblico, não estou me recordando o nome do livro. Algumas pessoas, no comentário, o autor vai destacar que o fato dele dizer olha para nós, era uma forma de chamar a atenção deles, chamar a atenção para que ele viesse ouvir as palavras dele e aquela fé fosse gerada. Na verdade, eu acredito que aqui quem exerceu a fé para curar foram os apóstolos. Porque até então, o coxo, ele nem sabia, ele nem imaginava o que era que seria feito, ou o que os apóstolos iriam fazer naquele momento. Então esse olha para nós é somente uma forma de chamar a atenção dele para que ele olhasse para os apóstolos e ao olhar para eles o movimento, aquilo tudo que estava ao redor não tirasse a atenção deles, que ele olhasse para os apóstolos e vissem o grande milagre que Deus iria fazer por meio deles, já que eles seriam o canal que Deus iria usar para então fazer um grande milagre na vida deste homem. Voltando aqui, olha para nós. O versículo 5. Eu uso a Bíblia na linguagem NAA. Para mim é uma das melhores linguagens que tem da Bíblia, que tem a Almeida, Revista Atualizada, tem a NVI, tem a Nova Almeida corrigida e tudo. Eu uso a NAA, que eu acho bem claro a exposição do texto, a apresentação da interpretação dela. É a Nova Almeida Atualizada. Você também, uma opinião particular, né? Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então esse olha para nós chamou a atenção do coxo. Certamente, quando Pedro ele destaca isso, dizendo que
ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Certamente isso que ele esperava receber não era algo espiritual. Certamente isso que ele estava esperando e desejando receber era algo material. Igual muitos irmãos vão para a igreja hoje. Esse homem, mais na frente, a Bíblia vai dizer que ele já havia nascido coxo e que ele tinha cerca de 40 anos. Durante todos esses anos, esse homem estava recebendo o que era material: dinheiro, recursos. Mas quando Pedro chega até ele, ele não vai entregar para ele algo que ele vai receber e continuar do mesmo jeito. Ele não vai entregar para ele algo que ele vai receber e continuar da mesma forma, não. Porque eu tenho certeza que se alguém chegasse para esse homem e perguntasse para ele: o que é que você quer realmente? Você quer sair dessa vida de miséria, de sofrimento, de angústia, de aflição, de pedinte, de mendigar? Ou você quer simplesmente receber mais uma moedinha? Certamente, diante dessa pergunta, ele ia perguntar assim: mas o que é que você me oferece? E se em um diálogo fosse proposto: você quer ser curado, se levantar, se erguer? Certamente a escolha dele seria: eu quero sair dessa vida. Eu não quero voltar mais para cá. Eu não quero viver essa vida de humilhação, de sofrimento, prostrado, sentado todos os dias mendigando aqui. E nós vivemos um tempo, um período, em que muitas pessoas estão indo para a igreja. E infelizmente estão preferindo o material do que o espiritual. Se nós, como líderes espirituais, oferecermos para alguém salvação por meio de Cristo, perdão de pecados, reconciliação com Deus, e na outra mão nós falarmos: ó, aqui está a prosperidade da tua empresa, aqui está uma riqueza, mas só que se você recebe isso, você perde a salvação, o que é que você escolhe? Você pode ter certeza que um grande número de pessoas certamente escolherão Cristo, escolherão a presença de Deus, escolherão andar com Deus, estar em intimidade com Deus. Mas um outro grande número de pessoas irão dizer: não, eu prefiro ser condenado, mas eu quero usufruir das coisas da terra. Nem que depois eu viva eternamente no sofrimento, no inferno. Um grande número de pessoas, infelizmente, fariam a escolha pelo material. Mas Pedro, pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus, está prestes a fazer algo que mudaria totalmente a vida e a história desse homem. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Não possuo ouro nem prata. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Muito diferente dos líderes nos dias atuais. Não todos. Existem líderes, pastores, presidentes, servos de Deus, homens cheios do Espírito Santo, líderes espirituais que amam verdadeiramente a Cristo,
pessoas que são capazes de morrer por amor ao Evangelho de Deus, pessoas que diariamente estão lutando, estão pelejando para que o reino de Deus seja pregado e cresça na terra. Mas infelizmente existe o outro lado também. Nós sabemos que do mesmo jeito que na política existe uns poucos honestos, existe muitos desonestos. Da mesma forma que na polícia existe muitos honestos, existem os desonestos também. Da mesma forma, na igreja não é diferente. Pedro era um líder que aqui ou mais adiante a Bíblia vai apresentar que os irmãos da igreja vendiam as suas propriedades, lançavam aos pés dos apóstolos, mas eles, ouvindo os ensinamentos de Jesus, o não amor ao dinheiro, eu não estou dizendo que ser rico é pecado, eu não estou dizendo isso. Eu não estou pregando um voto de pobreza para você, porque se Deus quiser te honrar, quiser te abençoar, quiser mudar a tua história, glória a Deus. Mas eu estou me referindo aqui a um líder que certamente ele vivia com o suficiente, com aquilo que era necessário. Mas que no entendimento dele, ele também viu e entendeu que o que era material não ajudaria esse homem. Se ele desse uma moeda, certamente amanhã, ou no dia seguinte, no resto da vida dele, ele continuaria da mesma forma. Mas se ele desse Jesus, se por aquilo que Cristo havia entregue nas mãos dele, ele fizesse um milagre que tiraria este homem dessa vida de miséria, ele entendeu que seria o melhor a se fazer por ele. Quanto dinheiro esse homem já tinha ganho? Quantas vezes ele já havia voltado para sua casa, quem sabe com a sua bolsinha lá cheia de dinheiro. Mas todos os dias ele tinha que voltar lá novamente. E o que Pedro está oferecendo para ele era algo que iria transformar por completo a vida dele. Ele diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda, ou seja, o que ele oferece para aquele homem é Jesus. Ele prega Cristo. Ele anuncia o Senhor. E ele diz, olha, o que eu vou fazer na tua vida hoje, o que nós estamos te oferecendo hoje, é algo que vai mudar totalmente a tua vida. É algo que vai pegar você que está caído, prostrado, humilhado, e vai tirar você dessa vida de miséria, de sofrimento, de tristeza, de aflição. É algo que vai mudar totalmente a tua história. Algo que você nunca recebeu. Porque durante todo esse tempo que você está aqui, você continua do mesmo jeito. Mas a partir do momento em que, pelo poder do Espírito Santo, o milagre chegar na sua vida, você vai ver uma mudança total. E é isso que Pedro oferece. O versículo 7 vai dizer assim, ó, e pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui Pedro ele usa uma linguagem médica. Podemos dizer assim. Quando eu digo que Pedro ele usa uma linguagem médica, quando diz pegando pela mão, ou quando Lucas ele usa uma linguagem médica, por ele ser médico também, e historiador, é exatamente isso que ele quer dizer. Que aquele homem, aquele defeito, aquele problema que ele tinha em suas pernas,
pelo poder de Deus, naquela hora, naquele momento, foi resolvido. É como se, pelo poder de Deus, Deus com suas próprias mãos estivesse fazendo uma cirurgia e restaurando e restituindo na vida daquele homem aquele problema. Era como se os ossos dele estivessem totalmente defeituosos e Deus estivesse como se pegando no pé dele, colocando tudo no lugar. Lucas, como médico, ele transmite essa linguagem como se usa na medicina, como se Deus, naquele momento, fizesse uma cirurgia no pé desse homem que era coxo. Os ossos que estavam defeituosos foram colocados e restaurados, e esse homem, os versículos seguintes, vai dizer que se firmaram. Versículo 8 diz: e dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Milagre instantâneo. Agora aqui vai pegar muito pregadorzinho de milagre, viu? Agora aqui vai pegar muito pregadorzinho de milagre. Quando eles pegaram na mão dele, disse assim, ó. E pegando na mão direita do homem, ajudou a levantar, ou seja, imediatamente os pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, diz, e dando um salto, ficou em pé. Milagre instantâneo. Isso é, ou esse é o nosso Deus. Entenda que Pedro e João não fizeram assim não. Igual os pregadores de hoje que diz que tem poder de cura, ele fala assim, ó, Deus está me falando aqui. Daqui a uma semana. Não é assim? Aí outros dizem assim, ó, mulher, Deus me falou que essa enfermidade que está aí no seu corpo aí, quantos dias? 10 dias. Quantos dias? 15 dias. Você vai testemunhar. 10 dias. Quando Deus decide agir, o milagre dele é completo. É na hora. Na hora ele chega e diz, está curado em nome de Jesus. Acabou. Que Deus é esse que precisa de tempo para fazer milagre na vida de alguém? Que Deus poderoso é esse que nós servimos, que precisa ir de um mês, ó, daqui um mês, pode ir lá no médico lá. O milagre aqui foi instantâneo, na mesma hora. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, pô, acabou. Milagre aconteceu. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos e acreditamos. Esses pregadorzinhos que vai na sua igreja aí, viu? E diz que tem um dom de milagre e dá tempo, 10, 15, 20 dias. Se realmente esse daqui é o verdadeiro dom de cura. Aquela pessoa que realmente tem esse dom de curar, é instantâneo. Olha para a história dos apóstolos. Pedro está passando ali, as pessoas estão trazendo os enfermos para que a sombra de Pedro passe. E na mesma hora as pessoas eram curadas. Os cegos, quando iam ao encontro de Jesus Cristo, na mesma hora voltavam a ver. Os coxos, na mesma hora, se levantavam. Os endemoniados, na mesma hora, eram libertos.
Paulo está ali trabalhando. As pessoas iam até ele para ser curado. Eu não vejo um texto na Bíblia, Paulo dizendo, daqui uma semana, daqui um mês. Instantâneo. Quem tem o dom de cura, não marca data. O milagre é na hora. Versículo 9. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Todo o povo viu. Não foi algo assim que aquela pessoa chegou lá e todo mundo viu quem era essa pessoa. Todo mundo viu que esse era aquele que já há muitos e muitos anos se colocava à porta do templo. Ou seja, foi um milagre incontestável. Foi um milagre que as pessoas podiam olhar com seus olhos e dizer, verdadeiramente Deus curou, porque esse daí eu conheço. Esse daí eu sei quem é. Já faz muitos e muitos anos que eu venho aqui, no templo orar, e ele está todos os dias aí. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. O milagre, quando Deus faz o milagre na nossa vida, não é para a glória de homens. Não é para que homens se tornem famosos. Quando Deus faz um milagre, ou quando Deus me usa para que eu faça um milagre na vida de alguém, não é para que o meu nome seja grande, não é para que eu seja adorado, não é para que eu seja glorificado, não é para que eu seja exaltado, mas é que para o nome de Deus seja exaltado e glorificado. E nós sabemos que, vou repetir, existe um grande número de homens de Deus. Homens sinceros, fiéis, comprometidos com a verdade. Homens que entendem e compreendem que eles são simplesmente instrumentos usados por Deus para abençoar vidas, lares, famílias. Mas quando você vê alguém, ou quando você vê uma pessoa que tem um dom de cura, aí de repente aquele dom que ele tem é para benefício próprio. Ele começa a usar aquele dom para ganhar dinheiro, ele começa a usar aquele dom para benefício próprio, ele começa a usar aquele reconhecimento que ele adquiriu já para abrir uma grande igreja e ficar pedindo dinheiro. Estou precisando aqui de R$1.000 de cada irmão, estou precisando aqui de 50, estou precisando aqui de 100. Desconfia, viu? Que aí tem tudo o que o cristão verdadeiro faz. É para que aconteça o que aconteceu aqui no versículo 9. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. É para a glória de Deus. O homem, ele adorou e glorificou ao Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que o que foi feito ali não foi algo da carne. Ele entendeu que o que foi realizado naquele dia na vida dele foi algo que só Deus teria o poder de fazer e realizar. Ele entendeu que não foi Pedro pela sua força ou pelo seu poder. Ele entendeu que não foi o apóstolo João pela sua força ou pelo seu poder. Ele glorificou a Deus, porque ele entendeu que o único que poderia fazer o que foi feito na vida dele seria somente Deus. Versículo 10 diz:
e reconheceram que ele era o mesmo homem que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Ou seja, foi um milagre que chamou a atenção de todos. Foi um milagre que chamou a atenção de todos. Eu já disse para os irmãos, eu já até ministrei em cima disso, qual é o propósito dos sinais? Qual é o propósito do milagre? Se Deus entrega nas minhas mãos o poder ou um dom de cura, alguma coisa referente a isso, qual é o propósito? Eu já disse para os irmãos que um sinal, ele tem um propósito de conduzir ou direcionar alguém para um rumo, para uma direção. Todas as vezes que Jesus fazia um sinal, era para que as pessoas olhassem para ele e crescem em quem ele realmente é. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós iremos ver os apóstolos cumprindo esse mesmo propósito. Nós iremos ver aqui o segundo sermão de Pedro. Quando o sinal é feito, quando o milagre é feito, e a multidão se aproxima, Pedro vai fazer e vai cumprir, e vai nos levar a entender qual o propósito dos sinais. Que é conduzir ou direcionar alguém para Jesus. Tem muita gente que tem o dom de cura e está preocupado só. Eu vou curar ali alguém que está com dor de cabeça. Eu vou curar ali um coxo. Eu vou curar um... Pronto, aí o milagre aconteceu, irmão. Vá para sua casa. Seja curado, vá embora. Seja curado. Mas os apóstolos não. Quando o milagre acontecia, quando um sinal era feito, o evangelho era pregado. Jesus Cristo era pregado. Os sinais aconteciam para que as pessoas vissem que Deus é na vida dos apóstolos. E quando as pessoas viam que aquilo que havia sido feito verdadeiramente só poderia ser feito pelo poder de Deus, e elas se aproximavam admiradas com os sinais, o evangelho era pregado. Porque ninguém vive só de milagre. Tem muitas igrejas prometendo milagres, curas e mais curas. Pessoas saindo de suas igrejas para ir receber milagres, para serem curadas. Mas o que firma, o que sustenta, o que mantém alguém na presença de Deus é o evangelho, é a palavra de Deus. Existem muitos interesseiros, pessoas que querem seguir Jesus, pessoas que querem ir para as igrejas só para receber algo, só por aquilo que Jesus pode dar para eles. E no momento em que a pessoa ela não tem algo ou não conquista algo que ela quer, ela sai da igreja, ela se desvia, ela apostata-se da fé, começa a falar mal dos irmãos, começa a falar mal da igreja. Por quê? Porque o que levou ela ali foi simplesmente a necessidade. Foi simplesmente a necessidade. Ela não entende que Deus honra a pessoa pela fé e pela fidelidade dela. Não adianta eu achar que eu vou ser salvo. Eu vou para a igreja. Mas eu só vou só se por acaso o meu casamento acontecer isso. Só se por acaso eu conseguir comprar uma casa. Só se por acaso eu conseguir comprar um carro. Só se por acaso eu pagar essa conta, eu pagar essa dívida. No momento em que paga, no momento em que consegue, vai embora.
E os líderes, esses líderes, eles não estão preocupados com a sua alma, com a sua vida. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em ser vistos, em aparecer. E em conseguir tudo o que eles podem conseguir para benefício próprio. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele entende que se Deus me concede algo, um poder, principalmente esse poder de cura e libertação, ele precisa vir acompanhado com a pregação e a ministração e a exposição da palavra de Deus. Porque milagre não firma ninguém, milagre não sustenta ninguém. Mas a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. O milagre chama a atenção da pessoa e a pessoa vê que verdadeiramente a pessoa é de Deus. Mas não fique preocupado em fazer só milagres. Já é a segunda vez que Deus se manifesta. A primeira foi a descida do Espírito Santo, todo mundo ficou impressionado. O que é que está acontecendo? Como é que nós conseguimos entender eles falando a nossa própria língua, nosso próprio idioma, glorificando e adorando a Deus? Aí Pedro vai e evangelho. Com esse milagre aqui não vai ser diferente. Quando a multidão chega, o Espírito Santo faz isso de propósito. Você pode ter plena certeza que os apóstolos haviam feito muitos milagres e pode ter feito até milagres maior do que esse. Mas Lucas, ele faz questão de destacar esse com propósito, com objetivo, de nos ensinar, nos orientar e nos mostrar que aquele foi o dia, aquela foi a hora, aquele foi o momento, mostrando que Deus age e trabalha na hora certa. E segundo, que além do milagre, o evangelho foi pregado. Versículo 11 diz: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pátio chamado de Salomão. Na hora que o milagre aconteceu, qual foi a ação da multidão? Correr para cima deles, no pátio de Salomão. Quando o autor ele diz no pátio de Salomão, é porque ao redor do templo havia muitos alpendres. Havia muitos alpendres. E algumas pessoas, ou alguns estudiosos costumam dizer que esse pátio de Salomão era provavelmente o lugar onde, um dos lugares onde poderia comportar aquela multidão. Já que no final o texto vai dizer que nesse segundo sermão de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. Então o templo, vários alpendres, que as pessoas também poderiam ficar ali ou para orar ou para algum momento em particular deles. E eles destacam esse alpendre de Salomão. Mas quando as pessoas viram o milagre, qual foi a ação deles? Correram. Sabe, essas igrejas que você vê aí nas redes sociais, essas igrejas que estão lotadas, que não cabe de tanta gente, que fica estufando, faltando, claro que eu estou falando numa linguagem exagerada, né? Faltando explodir pelas janelas. Pessoas que estão buscando milagres, e milagres, e milagres. Um dia, uma mulher, só um relato aqui, de um testemunho que eu ouvi. Uma mulher vai numa dessas igrejas aí de milagres e sempre tem aquele que está com o microfone na mão que vai chamando e convidando as pessoas. Aí, essas pessoas que têm a oportunidade de falar, elas vão para contar seus testemunhos. A maioria do testemunho é o quê? A minha empresa não estava declinando, estava caindo e eu vim fazer a campanha de não sei o que e não sei o que.
Aí nós assumimos o compromisso de dar aquela oferta da fé. E nós demos a oferta da fé e de repente as coisas mudou. O meu casamento estava assim, 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 assado. Aí nós assumimos o compromisso de dar aquela oferta da fé. Aí de repente uma irmã chega e diz: pastor, Jesus fez na minha vida o maior milagre. Diga, irmã, a bênção. Fala aí. Jesus, ele me salvou. Jesus, ele me libertou. Aí de repente, o cara que está entrevistando, ele vai dizer assim: certo, irmã, Jesus salvou, Jesus te libertou, mas fala aí para mim, qual foi o milagre? Ele queria que a mulher falasse de alguma casa que ela comprou, de algum carro, da empresa que estava falindo e prosperou, ou do casamento que teve. Eu não estou limitando o poder de Deus, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, que é proibido Deus prosperar uma empresa, Deus abençoar o casamento. Pelo contrário, isso daí é bíblico. Mas o líder espiritual de lá, ele estava valorizando mais os bens adquiridos e conquistados nesse mundo, e quando ela falou, Jesus me salvou, ele não entendeu isso como um milagre. Ou seja, não, eu quero que você fale o que é importante, como se a salvação de alguém não fosse algo importante. E nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Mais uma vez eu vou dizer, não generalize. Não são todos os líderes espirituais que são assim. Existem muitos homens de Deus, homens que trabalham, que são sinceros, que são responsáveis. Muitas vezes as pessoas não querem ir para a igreja porque ela vê um errando, ela vê um outro falhando, ela vê um outro fazendo alguma coisa de errado na igreja e ela pensa que todo mundo é do mesmo jeito. E não é assim. Existem muitos homens de Deus, homens fiéis, sinceros e compromissados com a verdade do Evangelho, que têm o discernimento e o entendimento do que é mais importante na obra de Deus. Agora olha a ação de Pedro, ó. Versículo 12. Quem está com a Bíblia aberta aí? Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo... O povo viu o milagre e correu para cima deles. Quando Pedro viu o povo chegando, o povo se aproximando, o povo atento, o povo entendeu que Deus estava agindo naquele lugar. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, olha o que Pedro vai dizer. Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito este homem andar? Por que vocês estão admirados como se nós, pela nossa força ou pelo nosso poder, tivéssemos feito esse homem andar? Por que Pedro estava dizendo isso? Se vocês estudar, se eu não me engano, é num Talmud, onde tem algumas histórias ou alguns relatos antigos daquele tempo, vai aparecer alguns homens considerados santos naquele tempo. O povo judeu naquele tempo, ele não idolatrava os homens. Mas havia alguns homens que eles acreditavam ser diferentes dos demais. Homens que eles eram considerados pessoas que tinham poder em suas mãos para fazer vários milagres. É igual, tinha um deles, que eu não me recordo o nome aqui, que às vezes a gente lê alguma coisa, lê outro, ouve mensagem, pregações de quem sabe mais do que nós, depois a gente vai pesquisar e confirma que é verdade. Havia um que o milagre era de acordo com a intensidade da oração dele. Se ele orasse assim meio desanimado, você podia ter certeza que o milagre não era. Mas se ele orasse fervoroso, acontecia. Tinha outro lá que, lá em Jerusalém, não estava
chovendo por um tempo, aí ele fez um círculo lá e orou e acredite se quiser, choveu. Isso são relatos, não é algo canônico e não é algo inspirado semelhante à Bíblia. É só para mostrar que naquele tempo havia judeus que acreditavam nesse tipo de coisa. E eles acreditavam que Pedro e João eram esse tipo de homens. E a diferença era que aqueles homens, eles aceitavam glória, aceitavam honra, ele ficava naquela soberba. Mas Pedro e João, eles agem de forma diferente. Ele não pega a glória para si. Ele não pega a honra para si. Ele não pega a exaltação para si. Eles vão mostrar que o que foi feito não foi por algo que fosse em particular deles ou deles mesmos. Mas eles vão fazer questão de mostrar que eles são simplesmente, vamos dizer, as palavras de Paulo, barro. Vasos de barro. Com algo precioso dentro deles. Eles vão fazer questão de transmitir que se eu sou alguma coisa, é por causa de Deus. Se você cristão é alguma coisa, é por causa de Deus. Eles vão fazer questão de transmitir que tudo que foi feito ali não foi pela força de homens, pelo poder de homens, por mérito de homens, porque tem alguns que acham que é melhor que os outros. Não, Deus olha para mim de uma forma diferente. Não, e aquele fulano, não, aquele fulano de tal ali é fraco demais. Se fosse eu, do jeito que Deus gosta de mim, do jeito que Deus é... Tem gente que pensa que é desse jeito. Não entende que o mesmo valor que eu tenho para Deus, você tem também. Não entende que o mesmo Deus que pagou um preço pela minha vida, pagou pelo meu filho, pagou por você que está me assistindo aí. Aos olhos de Deus não existe esse filho preferido, não. Ele não, quando nós dizemos que ele não faz acepção de pessoas, é destacando exatamente classe social, cor, raça, nação. É isso que nós estamos dizendo. Certamente alguns serão mais usados por Deus porque buscarão mais, desejarão mais ser usados por Deus. Um exemplo. Se você é alguém que não lê Bíblia, que não estuda, que não lê livros, que não busca uma formação, uma capacitação, você nunca vai se tornar um pregador igual àquele pregador que você admira. Não é que ele é melhor ou mais preferido por Deus do que você. A diferença é que ele pagou um preço que você não pagou. A diferença é que ele se dedicou, que ele buscou a Deus de uma forma que você não busca. Mas do mesmo jeito que ele prega, se você se dedicar, você pode pregar também. Do mesmo jeito que ele ensina, que ele ministra com poder, autoridade, graça, unção, se você buscar, claro que cada um vai ser usado de um jeito. Mas você vai poder também. E Pedro, ele transmite exatamente isso. Não sou eu. Não somos nós. E ele vai continuar dizendo aqui, ó. Versículo 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Quando ele apresenta o Deus de Abraão para a nação judaica, todo mundo sabia quem era Abraão. O Deus de Isaac, todo mundo sabia quem era Isaac, quem era Jacó, os patriarcas. Se ele falasse de Davi, se ele falasse de Salomão, se ele falasse o nome de algum dos profetas, para a cultura judaica, todos eles saberiam quem eles são. Por quê? Porque todos os sábados e sempre que possível,
eles estavam estudando o Antigo Testamento. Então Pedro ele destaca exatamente, querendo dizer, o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos bem, ele glorificou Jesus. Jesus que vocês traíram. Jesus que vocês traíram. E Pedro ele tem coragem. Não é aquele Pedro medroso lá que traiu Jesus. Por quê? Porque agora ele está revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora ele está revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele não é mais aquele Pedro medroso lá que as pessoas perguntavam: ei, você parece com ele? Ele diz: não, você está louco. Não, você fala igual ele. Não, eu não conheço esse homem. E por 3 vezes ele nega Jesus. E não é mais esse Pedro medroso. Agora ele está revestido pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz: olha, esse Deus que nós conhecemos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do vosso pai, ou Deus dos nossos pais, nós que somos judeus, nós que cremos no único e verdadeiro Deus, ele glorificou Jesus, o seu servo, a quem vocês traíram. Quem traiu ele não foi os assírios, não. Quem traiu ele não foi os babilônios, não. Quem traiu ele não foi os romanos que mataram ele, não. Porque eles só fizeram isso porque vocês mentiram. Porque vocês falaram blasfemas acerca dele. Porque vocês acusaram ele falsamente. Olha a coragem de Pedro. A coragem de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Aí tem muita gente que diz que é cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando para você ofender o ímpio. Eu não estou falando para você chegar evangelizando alguém e dizer: tu vai para o inferno. Não. Eu não estou dando base para você fazer isso. Mas eu estou destacando a coragem de Pedro. Porque quando Pedro ele destaca isso, que vocês traíram, ele vai continuar dizendo aqui, o 14, que vocês negaram diante de Pilatos quando este já havia decidido soltá-lo. Ou seja, Pilatos já havia decidido soltar Cristo. Mas eles continuaram: crucificam, crucificam, crucificam. Vou lavar minhas mãos aqui, e estou livre do sangue desse homem. E o que é que a multidão fala? Que caia sobre nós o seu sangue. E lá na frente a gente vai ver que os líderes espirituais vão acusar os discípulos de dizer que eles estão acusando eles de ter derramado ou feito alguma coisa o sangue de Cristo. Vocês negaram o santo e justo. Jesus perfeito, santo e justo. E eles continuam dizendo aqui, Peraí. Deixa eu encontrar aqui. Vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Todos nós conhecemos o relato lá da crucificação de Jesus Cristo, desde da última ceia, quando ele foi para o Getsêmani. Judas já havia feito uma aliança de traição para trair ele. De repente os soldados chegam, prendem Jesus, levam ele lá para ser julgado pelo Sinédrio, pelos líderes religiosos, é esbofeteado, é cuspido na cara, é açoitado. Todos nós conhecemos essa história. E quando Pilatos ele decide então ali, entendendo que Jesus era inocente, e ele decide soltar Jesus, ele lembra de uma lei, de um decreto, e ele coloca diante deles a escolha. E coloca um dos piores bandidos, podemos dizer assim, daquela época.
que todos os que estavam ali provavelmente conheciam e sabiam quem era Barrabás. Mas ainda assim, pela influência dos líderes religiosos que, com medo de perder os seus cargos, com medo de, por inveja, inventam mentiras e incentivam a multidão a pedirem para que fosse solto Barrabás e que fosse morto Jesus. Ele era santo e justo, e pediram que fosse solto um assassino. Aqui é Pedro pregando, viu? Vocês mataram o autor da vida, ou seja, aquele que tem o poder de nos dar e nos conceder a verdadeira vida é Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Aí vem gente que não gosta que eu prego cruz, vem gente que não gosta que eu prego a salvação por meio da cruz de Cristo, dizendo que esse é o verdadeiro evangelho de Deus. E Pedro está aqui pregando, ó, o verdadeiro evangelho de Deus, Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Quando eu digo Cristo crucificado, morto e ressuscitado, o que tem que ser apresentado aqui é as consequências dessa ação de Jesus. Quando Cristo nasceu, cresceu, mas principalmente quando ele foi crucificado, morto e ressuscitado, o que isso provocou? O que isso trouxe para a humanidade? Perdão de pecados, sacrifício perfeito, oportunidade de vida eterna, reconciliação com Deus, redenção. E aqui eu vou ficar colocando aqui muitas e muitas coisas que nós alcançamos por aquilo que Cristo fez na cruz. Quando eu digo que o verdadeiro evangelho de Deus é Jesus, Cristo, crucificado, morto e ressuscitado, é para que você venha entender todos os benefícios que a morte, que a crucificação, morte e ressurreição de Cristo trouxe para a humanidade. Não é só para você ficar pregando, Jesus foi morto, crucificado e ressuscitado. É você apresentar os benefícios, reconciliação com Deus, perdão de pecados, redenção, justificação pela fé. Que éramos inimigos e nos tornamos amigos por meio de Cristo. Leia a carta aos Romanos, leia os Gálatas, leia Efésios. Veja Paulo apresentando todos os benefícios da crucificação, morte e ressurreição. Isso é que é o evangelho. Quando eu digo crucificado, morto e ressuscitado e apresento este é o verdadeiro evangelho de Deus, não é para você ficar só pregando Jesus crucificado, morto e ressuscitado. Jesus crucificado. Não, não é isso. É você apresentar todos os benefícios que nós alcançamos por meio daquilo que Cristo fez na cruz. Vocês mataram o autor da vida que Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro está cumprindo exatamente aquilo que Cristo determinou, ou aquilo que Cristo disse que eles deveriam fazer. O que foi que Cristo falou para eles? Permanecer em Jerusalém, até que sejais-vos revestidos do alto. Ele diz o quê? E recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Aqui eles estão testemunhando, dizendo, nós fomos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O fato deles crerem e acreditarem em quem é Jesus, na obra que Jesus Cristo fez, o fato deles crerem e acreditarem na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse,
quando enviou eles, que eles teriam poder. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal algum. Vão, cure os enfermos, ressuscite os mortos, expulsem os demônios. Ou seja, pela fé em quem Cristo é. E a maior prova de que Cristo é verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus, é a ressurreição dele. Por que é que Cristo, após ter ressuscitado, permanece entre eles por um espaço de 40 dias, aparecendo a ele? E o texto vai dizer, o capítulo 1, com provas incontestáveis. Simples. Para que não houvesse dúvida nenhuma. Ah, mas é um fantasma, é um espírito. Vem aqui, toca em mim aqui, Tomé, ó. Toca em mim aqui. Não, vamos comer junto aqui, vamos comer. Linguagem maranhense, né? Vamos comer junto aqui, ó. Tá preparado aqui o fogo, tá o peixe, o pão. Eu ressuscitei verdadeiramente. Então é sobre esse que Pedro está testemunhando. E ele diz, ó, é pela fé, neste Jesus, por meio de Jesus, que este homem está diante de vocês curado. A gente tem um problema muito grande. Eu posso até ser criticado por meio dessa palavra aqui, mas não tem problema. Às vezes a gente vive em um... Como é que eu posso falar? Nós vivemos no âmbito religioso. As pessoas dizem assim, se você não é curado é porque não tem fé. Se você não é curado é porque você não participou da campanha tal. Se você não é curado é por... Aqui eu vejo um claro exemplo de que este homem aqui, a princípio, não foi a fé dele que curou. Foi a fé dos apóstolos. Os apóstolos creram e acreditaram. Provavelmente o Espírito Santo revelou, exprelou. Pode ir que eu vou fazer milagre. Para que eles não fizessem nada da carne. E os apóstolos foram lá e curaram pela fé. Não precisou da fé desse homem. Haverá momentos que eu receberei, muitas vezes não é nem pela fé do pastor que está orando por mim, mas é pela minha fé. De algum lado tem que partir a fé. Aquele homem, lá no tanque de Betesda, lá, Jesus perguntando, quer ser curado? Ele diz, Senhor, mas como que eu vou ser curado? Que ninguém me pega, me lança no tanque. E Jesus fez o milagre. O filho do lunático, como é que foi? Os apóstolos estão lá orando, e Jesus vem descendo do monte depois de ser transfigurado. Aí de repente ele está descendo, está aquela multidão, o pai desesperado corre até Jesus e diz, Senhor, ajuda o meu filho. O que foi? Não, eu trouxe ele aos seus discípulos e infelizmente eles não puderam fazer nada. E Jesus questiona, homens de pequena fé. Aí Jesus vai e faz o milagre. Quando Jesus falou assim, você crê, você acredita, o que é que ele diz? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, de algum lado a fé tem que sair. No caso aqui, saiu da parte dos apóstolos. Então vai haver milagres que eu vou receber, que vai ser pela fé daquele que está orando por mim. Mas vai haver milagres na minha vida que eu vou receber, que vai ser pela minha própria fé. De algum lado, a fé tem que sair. A fé em Cristo Jesus, o único. Não adianta você buscar socorro em homens, não adianta você depositar a sua fé em homens, é só em Cristo Jesus que nós podemos ter uma verdadeira fé. Aí versículo 17 ele diz assim, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Ou seja, Pedro ele vai dizer, vocês são culpados. É igual a gente vai
pregar para alguém as consequências do pecado. Não existe nenhum justo. Ninguém é justo diante de Deus. Ninguém é bom diante de Deus. O pecado original lá por meio de Adão e Eva corrompeu toda a humanidade. Todos nós somos culpados. Por que nós somos salvos? Pela graça, por um favor imerecido, por aquilo que Cristo nós merecemos, não. Aí ele faz questão de destacar, vocês são culpados, foi vocês que traíram, foi vocês que acusaram, vocês tiveram a oportunidade de libertar lá, mas vocês escolheram um assassino. E ele vai dizer, agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, Pedro ele está destacando aqui que o que ocorreu, ou o que aconteceu com Cristo, foi algo que Deus já havia revelado ou predito já há muito tempo. Olha para o livro de Gênesis. A promessa da vinda do Messias. 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, entre a tua semente, a semente, essa pisará a cabeça e o filho de calcanhar. Ou seja, a primeira promessa acerca da vinda do Messias. Quando nós chegamos em Abraão, está dizendo lá, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A segunda promessa acerca da vinda do Messias. Aí, chega no tempo de Moisés, Moisés diz, chegará o dia que Deus levantará um profeta, assim como eu, e a ele vocês ouvirão. Aí vem Deus falando em todos os livros, falando e profetizando, revelando por Davi. Você chega nos Salmos, você vai ver inúmeras referências bíblicas falando acerca de Cristo, acerca do Messias. Aí você vai chegar lá no livro de Isaías, aí Isaías parece que ele está vendo o sofrimento de Cristo, não tinha parecer, não tinha formosura. Foi ultrapassado, moído pelas nossas iniquidades, parece que ele está vendo. E é sobre isso que Pedro está falando. Aí tem pessoas que dizem, não, o Antigo Testamento para mim pode jogar fora. Meu irmão, sem o livro de Gênesis, uma coisa para você. Sem o livro de Gênesis, nós não saberíamos, nós não entenderíamos nada. Ou nós não entenderíamos o plano da salvação, o porquê nós precisamos ser salvos. O porquê que Cristo veio. Porque é lá que mostra a queda. Porque lá começa a mostrar as promessas. E é por causa disso que nós entendemos porque foi preciso o Cristo vir. Porque que foi preciso ele morrer na cruz. Porque o pecado, ele passou por toda a humanidade, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o Antigo Testamento, ele vai nos apresentar e nos mostrar inúmeras promessas acerca da vinda de Jesus. E pessoas dizem, eu não preciso do Antigo Testamento. Como que você vai entender o plano da salvação sem o Antigo Testamento? O Antigo Testamento foi o livro usado por Jesus para apresentar quem ele era, porque ele veio. O Antigo Testamento era a parte da Bíblia usada pelos apóstolos para evangelizar os judeus. E é sobre isso que Pedro está falando aqui, que tudo o que aconteceu com Cristo era algo que Deus, pela sua onisciência, já havia revelado pelos profetas, lá desde o Antigo Testamento. Para que seja, aí depois ele vai dizer aqui, versículo 19. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia padecido. Aí ele chega aqui, no 19. Ninguém perguntou, né? Mas no outro primeiro lá, no primeiro sermão de Pedro, quando o Espírito Santo de Deus desce, a pessoa pergunta assim,
Irmãos, então o que nós faremos? Agora que antes dele perguntar, Pedro diz assim, ó, portanto, arrependam-se e se convertam, para que seja cancelado ou seja perdoado os seus pecados. Só existe uma forma da pessoa ser perdoada. Só existe uma forma da pessoa ser alcançado pela graça de Deus. É arrependendo-se. A palavra arrependimento significa dar uma volta 360 graus assim, ó. É você entender que você não está bem. É você entender que a vida que você está vivendo está entristecendo alguém que é maior do que você. É você entender que o que você está fazendo está gerando tristeza para alguém que te amou de uma forma com qual ninguém mais te amou. É entendendo que o que você está fazendo é gerando tristeza no coração de alguém que fez tudo o que poderia fazer para dar para você a oportunidade de salvação. Quando nós erramos com alguém que nós amamos ou gostamos, e de repente vem aquele arrependimento, eu não estou falando de remorso. Remorso é uma coisa. Arrependimento é outra totalmente diferente. É você reconhecer todos os seus erros. É você reconhecer todas as suas falhas. É você reconhecer que durante, quem sabe, toda a sua vida você errou, você falhou, você pecou, você entristeceu a Deus e você decide mudar totalmente e por completo. Entende o plano da salvação e busca viver uma vida totalmente diferente na presença de Deus. E ele fala a consequência. Portanto, arrependam-se e se convertam. Converter todo mundo já sabe, é a conversão. A gente dá o mesmo sentido de convenção, aquela palavra, você está andando por um caminho e você percebe que você precisa virar em alguma rua, você precisa voltar, quem sabe aquele caminho que você está seguindo errado, você faz uma conversão e segue um outro caminho. Ou seja, você está trilhando pelo caminho do pecado e você decide caminhar e andar pelo caminho que lhe aproxima e lhe conduz à salvação e à presença de Cristo. Para que seja cancelado os seus pecados, ou seja, o arrependimento, a minha convenção, quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador e creio em quem Ele é, confesso diante dele os meus erros e as minhas falhas, Pedro diz que todos os nossos pecados são cancelados. Aí entra a referência bíblica quando então o Senhor diz, quando então a palavra de Deus diz, o apóstolo João, em uma das suas epístolas, diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. A fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério e que Ele envie. Deixa eu ver aqui. A fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério. Que tempos de refrigério são esses? Refrigério fala de uma calmaria, de uma tranquilidade, de uma paz, que nós só encontramos a partir do momento em que nós nos entregamos totalmente a Cristo. Refrigério é isso. É você encontrar a paz que o mundo não pode te dar. É você encontrar a tranquilidade, a alegria verdadeira, o prazer verdadeiro, o gozo verdadeiro, que a bebida não pode te dar, que o adultério não pode te dar, que a idolatria não pode te dar, que a corrupção não pode te dar, que as riquezas desse mundo não pode te dar. Refrigério é uma paz total na presença de Deus. E que Ele envie Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Ou seja, enviar novamente. Ou seja, nós nos convertemos a Cristo
e lutamos todos os dias pela fé no Senhor, para que então, ao chegar o momento, ao chegar a hora de Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós estejamos prontos e preparados para o grande encontro com Cristo. Nós acreditamos que primeiramente Cristo veio para que pudesse pagar o preço pelos nossos pecados. Ele nos arrebatará. Então nós iremos vir juntamente com Ele novamente. Nós cremos nessas 3 etapas, porque nós não somos pré nem médio tribulacionistas, nós não somos pós nem médio, nós somos pré. Acreditamos que Cristo voltará antes da grande tribulação, e eis aí a necessidade de nós confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que quando Cristo vir, ou seja, se confessem, para que Deus mande de volta o Cristo, a fim de que a presença do Senhor venha, para que por meio da presença do Senhor venha tempo de refrigérios, e que Ele envie Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Ao que é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, a qual é necessário que os céus recebam por um tempo. Nós sabemos que após a sua ressurreição, Cristo Jesus ascendeu-se ao céu, está sentado à destra de Deus. O céu lá, podemos dizer assim, está contendo ele por um tempo, mas chegará o dia em que ele voltará novamente para buscar a sua igreja fiel, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E Pedro repete novamente, ele diz, a qual os santos profetas desde a antiguidade falam acerca e a respeito dele. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês, ou seja, do meio da nação de Israel, dos hebreus, dos judeus. Isso é uma profecia que antecede a vinda de Jesus Cristo e o nascimento virginal dele. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levantem um profeta semelhante a mim. E esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhe disser. Então é Moisés trazendo mais uma profecia acerca da vida de Cristo. E ele fala da necessidade de ouvirmos ele. Ele diz, vocês ouvirão em tudo o que ele lhe disser. Quem não der ouvidos, agora ele vai lançar uma sentença aqui de juízo. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. Aqui diz respeito ao juízo de Deus. Nós sabemos que hoje, tanto judeus quanto, vamos destacar aí, brasileiros, argentinos, africanos, haitianos, asiáticos, todos que confessam a Cristo como Senhor, passam a fazer parte do povo de Deus. Passam a fazer parte do povo de Deus. E todos nós um dia prestaremos conta diante do Senhor. Todos nós um dia prestaremos conta diante de Deus. E quando Pedro ele anuncia exatamente isso, esse profeta, quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo, é exatamente se referindo, não hoje nós podemos, se nós formos traduzir isso, não é dirigido tão somente ou simplesmente para os judeus, mas também para aqueles que têm a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus. Aqueles que também têm a oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus
e ainda assim preferem ter os seus corações fechados. Ainda assim preferem não crer, não acreditar, preferem continuar numa vida de pecado, abrem mão da salvação pelas coisas que esse mundo oferece, porque na mente dele todos esses prazeres mundanos acabam se tornando mais importantes do que a eternidade com Deus. Ou seja, mas chegará o dia em que o juízo de Deus virá sobre esses. Semelhantemente, ele está se referindo a esses judeus. Aqui, certamente não tinha só os 5.000 que se converteram. Poderia ter muito mais pessoas ouvindo a mensagem de Pedro. Igualmente, lá no dia de Pentecostes, certamente não tinha somente aqueles 3.000 que se converteram. Certamente havia muito mais pessoas lá. Mas uns decidiram crer. Outros decidiram não acreditar na mensagem pregada. Semelhantemente é nos dias de hoje. Nós pregamos a Cristo, pregamos o Evangelho do Senhor, anunciamos o Evangelho da salvação, falamos tudo o que Cristo fez por amor à humanidade, apresentamos o caminho que é preciso, que é necessário a pessoa seguir para que ela possa permanecer em constante caminho para a salvação. E ao dar ouvidos e alcançar essa libertação e permanecer fiel a Deus dia após dia, dará a essa pessoa a oportunidade de viver eternamente na presença do Senhor. Mas aqueles que não creem, aqueles que desprezam, aqueles que ouvem, mas preferem continuar incrédulos ou ainda creem em Cristo, mas não abrem mão por amor a Ele, chegará o dia que sofrerão o juízo e a condenação de Deus. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. É interessante que ele coloca Samuel como profeta. Nós sabemos que Samuel também é considerado um profeta. Ele era um sacerdote, era um juiz, mas também ele é considerado um profeta. Porque foi alguém também que falou e profetizou, levou a palavra de Deus, anunciou a palavra de Deus quando a nação de Israel estava corrompida, a nação de Israel estava mergulhada na idolatria. Samuel foi o canal que Deus usou para trazer aquele povo de volta a Deus. Trazer aquele povo de volta ao Senhor. Havia no Antigo Testamento, vamos colocar esses 4 ministérios: reis, juízes, profeta e sacerdote. É interessante que havia pessoas que eram rei, podemos colocar como alguém que governa, juiz para julgar, mas não era sacerdote nem profeta. Havia aquele, no caso de Samuel, que era sacerdote, juiz porque ele julgava Israel e profeta. Mas só um, Cristo, a palavra Cristo significa ungido, havia só um que recebeu todas essas unções. Cristo, ele é Rei dos Reis, ele é profeta, ele é sacerdote e ele também é juiz. Rei, profeta, sacerdote e juiz. Nenhum homem na terra conseguiu esses 4 ministérios. O único é Cristo. E Pedro, ele coloca Samuel também na classificação de profetas. Sabemos que ele era sacerdote, foi chamado para ser sacerdote. Ele era alguém que julgava também as causas da nação de Israel. E entra essa outra apresentação, Pedro, apresentando Samuel também como profeta. E declarando que todos os profetas, a começar de Samuel, profetizaram acerca dele. Então, por que Pedro ele faz isso? Simples.
para que os ouvintes dele viessem pesquisar. Leiam a Bíblia, leiam o Antigo Testamento. Vocês não dizem ser discípulos de Moisés, vocês não dizem crer na lei, vocês não dizem que crer nos profetas. Então ler. Quando vocês começarem a ler, quando vocês começarem a observar o Antigo Testamento, é isso que Pedro está querendo dizer, vocês vão ver que todos eles falaram acerca de Cristo. E vocês conhecem a Cristo. Esses dias mesmo, ó, há pouco tempo atrás, vocês viram ele curando, vocês viram ele ensinando, vocês viram que ele foi crucificado. E vocês que viram, observaram tudo o que ele fez, vai estudar. E vocês vão ver que tudo aquilo que estava revelado e profetizado acerca dele se cumpriu, para mostrar e provar que ele é verdadeiramente o Messias. Versículo 25 diz, o penúltimo versículo diz: vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então Pedro ele destaca aqui, fazendo referência à chamada de Abraão, dizendo: olha, nessa chamada aqui é sobre Cristo que Deus estava falando. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, te serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus proferiu essas palavras, Pedro está pregando Bíblia, palavra de Deus. É sobre Jesus que ele está falando. Vá lá para o livro de Isaías, se vocês tiverem dúvidas. Eis que a virgem dará à luz um filho. Vá lá para o livro dos Salmos. Leia acerca dos profetas. E vocês verão que todas essas palavras fazem referência ao Senhor Jesus. O último versículo diz assim, ó, versículo 26. Quem tiver com a Bíblia aberta aí. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone a sua maldade. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês. O que é que Pedro ele quer dizer com isso? Que os primeiros a ouvirem o evangelho foi os judeus. Uma das coisas que nós sabemos, quem lê e estuda a Bíblia Sagrada sabe, que a princípio a igreja ela era formada e constituída a princípio por judeus. A igreja começa com os judeus. Os discípulos no começo estão até pensando que a salvação a princípio é só para os judeus. Aí vem Deus, é uma revelação. A Pedro primeiro lá, o lençol desce. E ele diz: Pedro, come. Ele diz: longe de mim, Senhor, nunca coloquei tal coisas imundas na minha boca. E isso se repete por 3 vezes. E o que é que Deus revela para ele? Pedro, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Aí logo em seguida, o que é que Pedro vai fazer? Vai pregar o evangelho a Cornélio, um gentil, um prosélito, um romano que havia se convertido ao judaísmo, passou a crer e acreditar no Deus dos judeus e seguir os mesmos ritos dele. Aí logo em seguida, e Pedro ele faz questão de destacar isso, olha, vocês são os primeiros. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou
primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone a sua maldade. Abandone a sua maldade. Pedro, ele destaca exatamente isso. E o que eu quero dizer para você em relação a isso é que não tem como, é impossível, uma pessoa se considerar um salvo em Cristo. É impossível uma pessoa se considerar alguém que faz parte do povo de Deus só porque ela levantou a mão e disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Após se converter a Cristo, é preciso, é necessário nós, dia após dia, lutarmos para vivermos uma vida de fidelidade para com o Senhor. Quando Cristo, ou quando o apóstolo Paulo, ele faz referência aos salvos em Cristo, são aquelas pessoas que um dia tomaram a decisão de se converter a Cristo e passaram a viver uma vida, uma nova vida com Deus. É aquelas pessoas que lutam todos os dias para não deixar o mundo tirar elas da presença de Deus. É aquela pessoa que um dia levantou a mão se convertendo a Cristo e todos os dias lutam para que o seu coração não seja dominado pelo pecado. É aquela pessoa que todos os dias lutam para que a maldade, para que Satanás, para que o inimigo não tire ele da presença de Deus. No sentido de que cada um abandone a sua maldade. Se converter a Cristo é passar a viver uma vida de renúncia, abrir mão de tudo por amor a Deus. Amém? Glória a Deus. Comentamos aí mais um capítulo da Bíblia. Esse é o 4º vídeo que nós estamos fazendo. Começamos com a introdução, comentamos o capítulo 1, comentamos o capítulo 2 e hoje finalizamos o capítulo 3. Não teve como fazermos essa live na segunda-feira, estava previsto, mas aconteceu um imprevisto aí. Mas graças a Deus conseguimos fazer hoje, deu tudo certo para a glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão presentes aí. Geralmente, normalmente, é para nós fazermos sempre na segunda-feira. Então, se nessa segunda-feira não tiver nenhum imprevisto, provavelmente estaremos aqui a partir das 20 horas falando e comentando mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Para concluir aqui a live, para finalizar, eu quero orar por você. Orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, clamando para que então o Senhor Deus possa manifestar grandemente o seu poder ao nosso favor, para que nós possamos então vivermos essa vida que Deus espera que nós vivamos e prossigamos em fidelidade para com o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, poderoso Pai, grande é o Senhor e poderoso é o teu santo nome. Digno de honra, de glória, de louvor e de adoração é o Senhor. Glorificamos ao Senhor por mais um vídeo concluído. Sabemos, Senhor, que não é fácil permanecermos aqui por quase 2 horas, porque todas as lives elas se estendem devido ao conteúdo presente dentro de cada capítulo, mas nós glorificamos, exaltamos ao Senhor. Conceda-nos entendimento, sabedoria, compreensão. Ajuda aqueles que ouvem, aqueles que fazem parte, sempre estão acompanhando a live. Ajude eles, Senhor, a ter o entendimento, a terem a compreensão, a terem a sua mente aberta. E que de alguma forma eu creio e acredito que esses comentários ajudarão essas pessoas a entenderem, a compreenderem melhor o que o autor quis dizer dentro
dos capítulos e dos versículos, para que não preguem erroneamente, Senhor, para que não preguem heresias, para que não olhem para a obra de Deus com uma visão errada, igual muitos têm olhado, mas que nós possamos estar firmados na verdade da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Como eu disse, aqui não é um curso teológico, é simplesmente a gente comentando os versículos bíblicos para que você, quando for ler da próxima vez, você possa ter a sua visão aberta, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Então, a próxima vez que você ler, que você for estudar o livro, você vai entender o porquê que Pedro ia para o templo em Jerusalém, que era algo cultural deles, porquê que eles continuavam participando das festas, ou porquê que eles continuavam tirando aqueles períodos de oração, trazendo participando de alguns ritos judaicos, algo cultural, mas eles não dependiam daquilo, eles acreditavam na suficiência da cruz de Cristo, aquilo era somente algo cultural, que eles exerciam e praticavam. Amém? Então, que Deus possa abençoar poderosamente vocês e que nós possamos nos encontrar na próxima live aí, comentando o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Querendo ouvir, se você por acaso quer ouvir ou quer assistir a introdução desse livro, comentário do capítulo 1, comentário do capítulo 2, ou esse comentário aqui também vai ser colocado lá no meu canal do YouTube, lá, tá bom? Você que não acompanhou os outros lá, vai ser colocado lá no meu canal do YouTube, e o link para ir direto lá para o meu canal tá no perfil aí do meu Instagram. Você vai ver um linkzinho lá com o nome YouTube, você clica e vai diretamente para o meu canal e assiste todos os outros vídeos também completos. Por quê? Porque eu deixo aqui, depois que eu descarrego ele no meu celular, eu excluo ele do Instagram e a gente posta lá no canal do YouTube, tá bom? Canal do YouTube lá, procura lá, o mesmo nome que está no Instagram aí, tá lá no canal do YouTube, JC James BHI 86. E você vai encontrar a mesma foto que está aí no Instagram, o nome do mesmo jeito que está no Instagram, você vai encontrar o nosso canal lá no YouTube com os outros vídeos que nós já fizemos aqui. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.